Olá, pessoal. Vamos retomar agora com a segunda parte. Outro direito fundamental da pessoa idosa é o direito à assistência social. A assistência social, para garantir tudo que o idoso merece, ela tem que atuar de forma conjunta, de forma unida, articulada, com o LOAS, com o SUS, com o Plano Nacional do Idoso e demais normas. Um exemplo típico da assistência social é o benefício de prestação continuada. Ele é um benefício assistencial de um salário mínimo fornecido pelo governo para o idoso menos favorecido. O que significa isso? Um idoso que tenha uma renda per capita, ou seja, a renda na casa dele tem que ser de 1/4 de salário mínimo. Mas há controvérsias no judiciário, porque entende-se que essa é uma renda muito baixa. Então, na via judicial, temos conseguido vantagens com relação ao BPC. O BPC, ele é diferente da aposentadoria. A aposentadoria, ela é um benefício previdenciário e ela necessita de contribuições ao longo da vida. No mínimo, 180 contribuições. O BPC independe de contribuição. Precisa comprovar a qualidade de menos favorecido. Ter um benefício LOAS numa mesma família não é considerada renda para pedir para outra pessoa idosa. Então, 2 pessoas idosas menos favorecidas podem conseguir o benefício do BPC. ILPI ou casa-lar. Elas devem firmar contratos com a pessoa idosa ou com seu representante. Então, para que uma pessoa idosa seja acolhida numa casa-lar ou numa ILPI, que é Instituição de Longa Permanência para Idoso, ele precisa de um contrato assinado. Esse contrato prevê quais serão os serviços prestados e qual é o valor do custeio, se vai ter um custeio por parte da pessoa idosa. O custeio pode ser de, no máximo, 70% do valor recebido pela pessoa idosa. As entidades filantrópicas, ou seja, as sem fins lucrativos ou casa-lares, é facultado o valor da cobrança, é facultado cobrar, é facultado o valor da cobrança. Quem define o valor do custeio é o Conselho Municipal do Idoso e, na ausência dele, o Conselho de Assistência, quanto que vai ser dada essa contrapartida. Outro direito fundamental é o direito à habitação. O que é ter direito à habitação? É ter uma moradia digna, de preferência junto com a família, porque essa é uma das bases do Estatuto do Idoso, né? Convivência da pessoa idosa junto ao seio familiar. Ou sozinho, se o idoso assim preferir. E, por último, institucional, nas instituições de longa permanência para idoso. A institucionalização, ela é a última opção. Na verdade, deve-se tentar, ela é a excepcionalidade, deve-se tentar todos os outros. As instituições de longa permanência para idosos, elas devem ter placas de identificação do lado de fora. Elas têm que ser identificadas por qualquer pessoa. Prioridade na compra de imóveis. Os idosos, eles têm prioridade na compra de imóveis nesses programas habitacionais do governo, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Dentre cada 100 unidades, 3 são reservadas para pessoas idosas. E elas devem ser adequadas para isso. De preferência, estar no nível térreo. O financiamento desses apartamentos, dessas casas, eles devem ser condizentes com o valor da pensão ou aposentadoria da pessoa idosa. Agora, atente-se bem. Pensão ou aposentadoria. Quem é beneficiário do BPC não está incluído no texto da lei. Por quê? Porque o BPC, lembrando, o BPC ele não é um benefício definitivo. Ele é um benefício que, se a característica familiar mudar, ele pode ser suspenso, ele pode ser cortado. Eu vou dar para vocês um exemplo. Eu atuei num caso em que uma idosa estava recebendo o BPC por 9 anos e 8 meses. De repente, suspendeu o BPC. Ela foi ao INSS para descobrir o porquê e
apontaram para ela a renda familiar do filho. Ela tem um filho solteiro que ganha mais de 2,5 salários mínimos. Mora ela, o marido e o filho. Dividindo 2,5 salários mínimos pelos 3, a renda per capita dá superior ao determinado para o benefício. Então, a pensão e a aposentadoria são benefícios definitivos, porque tem contribuições. O BPC é o benefício assistencial. Então, ele pode ser suspenso em caso de alteração no núcleo familiar. Transporte. Outro direito fundamental do idoso é o transporte. Esse eu gosto demais. Por quê? Existem problemas com ele, mas ele é o mais utilizado, pelo menos na minha família. Mais de 65 anos, quem tem mais de 65 anos, ele tem gratuidade nos coletivos urbanos e semi-urbanos. Precisa somente de um documento de identidade que comprove 65 anos ou mais. Porém, na prática, os municípios gostam de dificultar isso, ficam criando novas formas de outros documentos para a pessoa poder ter acesso a isso. Reservas de lugares e bancos identificados. Então, os idosos têm garantia de local para sentar nos transportes públicos. 60 a 65, a legislação deixou esse período de 60 anos a 65 sobre gratuidade, para que os municípios legislassem. Então, em alguns lugares, 60 anos já é gratuito, e em outros, só com 65 anos, os ônibus municipais são gratuitos. Belo Horizonte, um exemplo, é 65 anos. Nos transportes interestaduais, os idosos têm direito a 2 vagas gratuitas para viajar de um estado para o outro. Mas para as pessoas idosas que ganham até 2 salários mínimos. Então, elas podem viajar gratuitamente. Em caso de não ter essas 2 vagas, elas podem pagar, elas têm o direito de pagar apenas 50% do valor de uma cadeira normal. Geralmente, esse tem que ser pré-agendado, porque como as empresas, é só 2 vagas, as empresas fazem um pré-agendamento e entregam a passagem. Na minha família, eu tenho 2 idosos que utilizam bastante esse benefício para viajar, mas geralmente é preciso fazer a reserva com até 90 dias, dependendo da época do ano. Mas ele vale, ele existe, podem buscar seus direitos. Prioridade e proteção no embarque e desembarque. O idoso, ele precisa dessa proteção por causa de movimentos bruscos, né, nos coletivos. Reservas de vagas em estacionamentos. Essa também é outra muito bacana. Próximos. As reservas de vagas para os idosos tem que ser próxima à entrada, para diminuir o deslocamento. Outro ponto bastante importante é a atuação dos conselhos municipais. Porque tudo isso que nós falamos não seria possível se não existissem os conselhos municipais. Porque lá atrás, em 94, quando foi criada a Política Nacional do Idoso, também foram criados os conselhos. Infelizmente, nós já vamos aí para 26 anos e em muitos lugares não existem conselho municipal atuante. Primeiro, o conselho ele consegue realizar a política pública voltada para aquele município. Ele consegue fazer essa identificação das necessidades. Segundo, é lei. Lei é lei, precisa ser cumprida. E quem não está com o conselho municipal da pessoa idosa atuante está em descumprimento com a legislação. Automaticamente, ele não consegue identificar as necessidades da sua população. Estar em conformidade com a lei é estar em compliance, ou seja, atuar conforme determinado. Terceira, são os conselhos que fazem a gestão, a definição das regras, inclusive de captação de recursos e a fiscalização dos fundos. Então, todos os recursos que vêm do imposto de renda caem no fundo. Como que vai ser utilizado? É o conselho que decide isso. Então, é muito importante esse conselho, essa participação, essa atuação, esse protagonismo do conselho em cada município. Quarto,
a população idosa vai ser mais bem assistida e feliz. E pensar em garantir os direitos da pessoa idosa é pensar em garantir os nossos direitos, porque todos nós queremos envelhecer com qualidade, queremos ter dignidade e qualidade de vida. Daqui uns dias nós vamos chegar lá, então é preciso isso. Então, atuar hoje na defesa do direito da pessoa idosa é garantir o nosso futuro. O projeto Conselho Eficaz Idoso é um projeto executado pela ABA em parceria com Senibra e o Instituto Senibra em 42 municípios para implementação dos conselhos municipais das pessoas idosas nas micro-regiões do Rio Doce, Nova Era e Guanhães. Desses 42, 21 são ativos. Os outros 21 ainda estão em fase de construção. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa funcionando é o primeiro passo para a garantia dos direitos da nossa população, porque quem está mais próximo conhece melhor os problemas. Vou trazer agora alguns dados da pessoa idosa no Brasil e no nosso estado, Minas Gerais. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, em 2060, a população idosa será superior à população de jovens. Isso quer dizer que a população economicamente ativa, que são considerados os jovens, estará em menor quantidade, em menor número. Em 2017, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, a expectativa de vida no Brasil, média, já foi de mais de 76 anos. Ou seja, nós estamos crescendo em números e em idade. Em pesquisa recente, Santos, em São Paulo, foi considerada, no ranking, a melhor cidade para a pessoa idosa viver. Nessa pesquisa, realizada pela FGV, vários indicadores foram estudados. Dentre eles, cuidados de saúde, bem-estar, finanças, habitação, educação, trabalho, cultura, acessibilidade, engajamento e outros indicadores gerais que todos nós buscamos. Por exemplo, menos violência no trânsito, né? Uma cidade que comporta, que tenha eventos, que comporte grandes chuvas sem grandes danos. Já em Minas Gerais, nós temos uma pesquisa de 2010 que diz que nós possuímos 683 ILPIs no estado de Minas Gerais, distribuídas em 476 municípios. Nós somos 853 municípios em Minas Gerais. Cerca de 1% da população estão nessas instituições. E há uma grande fila de espera. Lá em 2010 já havia uma grande fila de espera nessas instituições. Uma reportagem de 15 de agosto agora de 2020 trouxe alguns apontamentos importantes sobre Minas Gerais. Nós somos o segundo estado com o maior número de idosos do país. Perdemos só para São Paulo. Os médicos indicaram nessa pesquisa que com o coronavírus, né, com o vírus Covid-19, nós tivemos uma preocupação muito grande com a parte física, principalmente da pessoa idosa, que é do grupo de risco. Mas eles apontaram que precisamos também pensar na saúde mental da pessoa idosa, já que o isolamento social trouxe um aumento na solidão, um aumento na falta de convívio com seus familiares. Então, precisamos analisar o todo, porque isso pode aumentar ansiedade, depressão e, inclusive, demência na pessoa idosa. Essa pesquisa traz ainda que, em Minas Gerais, até agosto, 33 ILPIs tinham sido diagnosticadas com o contágio do vírus. E dessas 33, 407 pessoas idosas foram contaminadas. 20 não resistiram e vieram a óbito. Outro fato importante é que a testagem de pessoas idosas também tem prioridade no estado de Minas Gerais. Também foi adotado a suspensão de visitas e passeios para poder tentar
conter o contágio dessa população tão fragilizada em relação ao Covid. Desafios para garantir os direitos da pessoa idosa. São vários os desafios, são inúmeros. Nós listamos alguns para que a gente pense e comece a trabalhar para que conseguirmos construir um futuro para nós, inclusive. Segundo o IPEA, são 4 as políticas essenciais para atender a população idosa que está crescendo no Brasil. Primeira, aumento da renda. Para compensar essa saída do mercado de trabalho, né, aposentadoria, reformas da Previdência e os gastos que aumentam, inclusive com remédios, por exemplo. Segundo, saúde. Precisamos investir em saúde da pessoa idosa para que ela consiga estar atendida, né? Para que ela seja atendida em todas as suas necessidades. Os cuidados devem ser contínuos. Cuidados contínuos desde sempre, com a saúde mental, com a saúde física e com a saúde emocional. O entorno favorável, na verdade, ter um ambiente próximo a ela favorável, com habitação, com estrutura, com infraestrutura, com calçadas, com rampas adaptadas, com redução de preconceitos, inclusive com a população. Porque, infelizmente, tem-se no país um entendimento de que a pessoa idosa ela não serve mais. Mas quão importante esse convívio, essa troca de informações, essa convivência entre gerações. Nossa história faz parte de nós. Outro desafio é combater o preconceito e readequar o mercado de trabalho para receber esses idosos. O mercado de trabalho que já faz isso, que já utiliza a mão de obra da pessoa idosa, apresenta inúmeras vantagens. No Japão, isso é muito visível. No México, já temos também. E algumas empresas de São Paulo já fazem isso. Contratação de mão de obra da pessoa idosa, inclusive sem incentivo da lei ainda. Outro desafio é financiar a longevidade, financiar esse aumento na expectativa de vida que estamos tendo. É preciso ensinar a planejar, é preciso ensinar a nossa população, é preciso que os nossos idosos eles façam uma economia ao longo da vida para ter uma velhice digna com os mínimos recursos necessários. Vantagens da pessoa idosa para o mercado de trabalho. Existem vantagens da contratação da pessoa idosa tanto para os empregados, que são os idosos, quanto para os empregadores. Vamos apontar algumas. Para os trabalhadores, eles têm um aumento na renda, se sentem úteis, maior vitalidade e troca de experiência com os mais jovens. Para as empresas, em São Paulo já existem empresas que só contratam aposentados. Um dos requisitos é contratar aposentados. Eles são mais comprometidos, eles têm experiência e, por isso, maior produtividade. Eles são assíduos e pontuais e ainda têm um poder de diplomacia, de saber lidar com o próximo muito grande. Projetos de lei. Temos alguns projetos de lei no nosso Congresso Nacional tramitando para tratar sobre o assunto da pessoa idosa. Alguns para alterar o Estatuto do Idoso. O projeto de lei 1118 de 2011, ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados e ele prevê que a pessoa com deficiência seja considerada idosa com 45 anos. O projeto de lei 3480 de 2012, ele muda as regras de doações feitas através do imposto de renda para os fundos municipais. O projeto de lei 6478 de 2013, ele é para combater a violência contra a pessoa idosa. Ele cria, inclusive, varas especializadas para esses crimes. Projeto de lei 3646 de 2019. Esse
altera o nome do Estatuto do Idoso para o Estatuto da Pessoa Idosa. Eu achei interessante é que a justificativa desse projeto de lei, ele diz que a palavra idosa é uma palavra masculina no gênero, pelo português, e que temos mais de 50% de mulheres. Então, para ficar mais equilibrado, o correto seria chamar Estatuto da Pessoa Idosa. E o projeto de lei 5383 de 2019, esse é bastante polêmico. Ele quer alterar a legislação para considerar as pessoas idosas a partir de 65 anos e não mais 60. O argumento é que a reforma da Previdência aumentou para 65 anos para homem e 62 anos para mulher a aposentadoria por idade. Então, pessoal, chegamos ao fim deste módulo. Espero que façam valer no seu município os direitos da pessoa idosa. Muito obrigado e até breve.